Olá, alunos da matéria de Processo Penal da Faculdade de Suzano. Estamos aqui em mais um vídeo, desta vez para falarmos um pouco aí do procedimento sumário, tá? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, para que em breve aí possamos retornar às nossas rotinas, retornar às nossas vidas normais, não é mesmo? Bom, mas como não podemos parar, temos que dar continuidade no conteúdo. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho do procedimento sumário e do procedimento sumaríssimo. Como eu já havia adiantado na última aula, né, nos últimos vídeos, nós falamos aí do procedimento ordinário, né? E aí o procedimento ordinário, como falamos, ele vai servir de base para todos os outros procedimentos, certo? E isso, é claro, também será aplicado aí no procedimento sumário, tá? Procedimento sumário tem a sua previsão lá no artigo 531 e seguintes do CPP, certo? E na prática ele vai seguir aquela mesma sequência de atos lá do procedimento do procedimento ordinário, né? Com pequenas diferenças. Mas na prática ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai seguir vai ter as mesmas sequências de atos, ou seja, ele vai iniciar com uma denúncia, ele terá aí o recebimento de uma denúncia, teremos aí a citação, teremos a resposta à acusação, teremos aí a decisão aí de obstrução sumária ou uma decisão aí mantendo o recebimento da denúncia e agendando aí, marcando uma audiência de instrução, debates e julgamentos, certo? O procedimento é exatamente aí, a sequência de atos é exatamente a mesma. Porém, ele tem algumas diferenças por ser um procedimento aí voltado a crimes com penas menores, né, de 2 a 4 anos, ele tende a ser um pouco mais célere. Ele tem algumas normas aí que visam trazer mais celeridade ao procedimento, certo? Então, na audiência de instrução e julgamentos lá, que vai ser realizada num prazo aí de 30 dias, né? Essa audiência aí deve ser realizada aí no prazo máximo de 30 dias, contando aí da tomada do recebimento da denúncia, certo? Como que vai funcionar? Da mesma forma, vai tomar as declarações do ofendido, ou seja, da vítima, né, se possível, inquirição das testemunhas da acusação, testemunhas da defesa, nessa ordem, né? Essa questão ressalvada, o artigo 222 fala da questão da precatória, bem como o esclarecimento dos peritos, acareações e conhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Basicamente não vai mudar nada, a audiência vai acontecer exatamente da mesma forma. A única diferença que temos aqui é que ela vai acontecer aí no prazo máximo de 30 dias, tá? No procedimento ordinário, via de regra, o prazo aí é de 60 dias, tá? Então, temos aí o prazo de 30 dias, no procedimento ordinário 60 dias. Essa é a primeira diferença que nós notamos do procedimento sumário para o ordinário, certo? O artigo 532 lá ele traz outra diferença. Aqui ele fala na questão de testemunhas. No procedimento ordinário, nós falamos aí, podemos ouvir aí até 8 testemunhas. Já no procedimento sumário, o máximo de testemunhas que poderão ser arroladas são 5. Então não poderão ser ouvidas mais que 5 testemunhas nessa audiência aí, certo? Tá? Então as partes poderão arrolar aí 5 testemunhas. 5 testemunhas da defesa, 5 testemunhas da acusação, tá? Diferente aí do procedimento ordinário, que nós tínhamos um número superior, que era até 8 testemunhas, certo? E as alegações finais aí serão orais, tá? Então, na parte, lembra que lá nós falamos de alegações finais orais também, tá? Com a possibilidade da conversão aí para memoriais. Via de regra, para memoriais escritos, né? Via de regra, aqui as alegações finais aí visa ser sempre de forma oral, tá? Sempre busca que as alegações finais sejam realizadas de forma oral. O prazo também é o mesmo, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 aí, tá? Então, se houver mais de um acusado, o tempo é individual para cada um. E aí o assistente também do Ministério Público, a única diferença é que ele vai ter 10 minutos aí acima depois do Ministério Público falar, tá?
Então o prazo aqui vai ser exatamente o mesmo, tempo exatamente o mesmo, certo? Visando sempre aqui que ocorra isso de forma oral, certo? Tá? Então, esse é o procedimento sumário, ele não tem muita diferença, ele é basicamente igual ao procedimento ordinário, com essas pequenas alterações. Quais? A primeira delas é o prazo, tá? Ele deve acontecer, essa primeira audiência, essa audiência deve ocorrer aí no prazo de 30 dias. Segunda diferença, número de testemunhas, que são 5 testemunhas no máximo, né? E a terceira diferença aí, que pode ser, dependendo do caso, ela pode até ser feita de outra forma, mas via de regra, as alegações finais aí serão sempre orais, tá? Certo? Então, é basicamente isso. O procedimento sumário não tem muita diferença. Se você conhece bem o procedimento ordinário, você não vai ter muita diferença com o procedimento sumário. A única diferença de fato mesmo é que ele visa ser um pouco mais célere, né? Ser um pouco mais rápido, por se tratar de crimes aí com penas menores, tá? Lembrando sempre, por penas de 2 a 4 anos, tá? Agora, nós vamos falar de um procedimento que realmente tem uma diferença muito grande, um procedimento que muda bastante. Tem algumas exceções aí, algumas variações bem interessantes, tá? E que trazem uma diferença grande do que nós já estamos acostumados do procedimento comum ordinário e do procedimento comum sumário, que é o procedimento sumaríssimo, tá? Procedimento comum sumaríssimo, certo? O procedimento comum sumaríssimo, ele está previsto aí lá na Lei 9.099, tá? Não há previsão do procedimento sumaríssimo no Código de Processo Penal, e sim na Lei 9.099. A Lei 9.099 é a lei que trata dos juizados especiais, cíveis e criminais, tá? E lá no seu artigo 60 e seguintes, ele traz aí as normas, traz os regulamentos aí, como se deve proceder os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles que são previstos, aqueles que são submetidos ao procedimento sumaríssimo, tá legal? Então, esse procedimento aí deve adotar, segundo o artigo 62, os princípios da oralidade, informalidade, economia processual, celeridade, objetivando sempre que possível reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade, tá? Então aqui, no procedimento sumário, ele visa sempre, sumaríssimo, desculpa, visa sempre ser muito mais célere, muito mais rápido que os outros procedimentos. Visa uma aplicação, uma resposta mais rápida do Estado para os crimes de menor potencial ofensivo, né? E para isso, o que ele tem? Ele traz aí a oralidade, então os seus atos aí, via de regra, são orais, tá? Isso significa que você vai evitar uma grande quantidade de papel, peças documentadas. Isso vai ser tudo tomado a termo em audiência, ser oral, ser mais rápido, né? Informalidade, então ele tira algumas formalidades aí do processo dos outros procedimentos para que ele corra de uma forma um pouco mais rápida, né? Economia processual, então ele evita atos desnecessários. Sempre que você pode economizar algum ato, você trabalha dessa forma. Então as audiências podem acontecer vários atos numa única audiência, num curto espaço de tempo, né? E é claro, isso visando sempre a celeridade. Celeridade é que seja rápido, né? Tá? E aí, ele tem sempre que possível o objetivo de reparar os danos sofridos pela vítima. A gente vai falar daqui a pouquinho, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas ele visa sempre você trabalhar aí de uma forma que você reduza os danos sofridos pela vítima. E dê uma resposta, é claro. Dê uma resposta ao crime que foi cometido, reparando aí o dano que a vítima sofreu, tá? E a aplicação de uma pena não privativa de liberdade, ou seja, penas alternativas. Visa sempre penas alternativas. Evita-se sempre que possível a prisão, tá? Então, quem que está sujeito aí? Quais os crimes que são sujeitos ao procedimento sumaríssimo? Lembrando, qualquer infração que tenha pena máxima aí de 2 anos, né? São as chamadas infrações de menor potencial ofensivo, tá? E também que não sejam previstas aí, que não sejam crimes da Lei Maria da Penha, né? Crimes de violência doméstica. Então, os crimes de violência doméstica não podem ser submetidos
ao procedimento sumaríssimo, independente da quantidade de pena, tá? E a sequência dos atos ela é um pouquinho diferente, né? A sequência dos atos no procedimento dos juizados especiais criminais, ela vai lá, ela surge através de um termo circunstanciado, a gente já explica um pouquinho, mas vocês estudaram isso semestre passado, quando estudaram inquérito policial, né? Encaminhamento ao GCRIM, então aqui ele vai ao juizado criminal, certo? Juizado especial criminal. Teremos aqui uma audiência preliminar. Então, antes mesmo do oferecimento da denúncia, a gente vai ter uma audiência, tá? Antes do Ministério Público apresentar a denúncia, a gente vai ter uma audiência. Eu vou explicar daqui a pouquinho como funciona essa audiência. Oferecimento da denúncia ou queixa, né? Tá? Então, aí teremos posteriormente a essa audiência preliminar, caso esse processo não seja arquivado, teremos o oferecimento da denúncia, oferecimento da defesa preliminar, certo? Aí teremos o recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, aí sim a absolvição sumária ou não, e por último a audiência de instrução, debates e julgamentos, certo? Termo circunstanciado. O que é o termo circunstanciado? Então, aqui, a primeira ressalva que a gente faz aí em homenagem à celeridade ocorre no termo circunstanciado, que tem uma natureza informativa. Então, ele é um termo um pouco mais simples. É um boletim de ocorrência simplificado, podemos dizer assim. E ele vai apenas descrever os fatos, certo? Então, não vai ter uma investigação, não vai ter uma portaria determinando a abertura de um inquérito policial. Ele apenas vai descrever o que aconteceu e ser encaminhado isso ao juizado especial criminal, certo? E aí, tá lá no artigo 69, né? Mitiga aí, da Lei 9.099, tem um 5 aqui, mas está errado, tá? Da Lei 9.099, mitiga ou reduz o princípio da obrigatoriedade no que diz respeito ao princípio da prisão em flagrante. Ou seja, a prisão em flagrante passa a ser exceção diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Então, na prática, quando se tem uma infração de menor potencial ofensivo, evita-se a prisão em flagrante. Lembra daquela questão que nós estudamos lá, da prisão em flagrante? Aqui, visa-se evitar ao máximo que se ocorra a prisão. Evita-se aí que o réu seja preso, tá? Então, isso não quer dizer que ele vai ser dispensado, né? Que ele esteja dispensado não quer dizer que ele não possa ser preso, certo? E nem que o inquérito vai deixar de existir. Quer dizer tanto que o inquérito quanto a prisão em flagrante são exceções, tá? Diante da identificação de uma infração de menor potencial ofensivo. Então, a questão aqui nos crimes de menor potencial ofensivo, os crimes sujeitos aí ao procedimento sumaríssimo, vai sempre evitar a prisão e sempre evitar aí que se abra um procedimento investigatório. Sempre que possível, né, vai se evitar essa situação. Pode ser aplicado? Pode, mas visa-se evitar isso, tá? Então, se não for possível, se não for necessária a aplicação na prisão, não vai ser aplicada. Se não for necessária a investigação, não será feita uma investigação, certo? Então, a única condição para que isso não ocorra, para que a prisão em flagrante não ocorra, é que o autor do fato, né, a pessoa que cometeu o fato, que está sendo acusada de ter cometido um fato, apenas se comprometa a comparecer diante do juizado. Então vai registrar uma ocorrência lá, né, fazer o termo circunstanciado, e ao final vai constar um termo que o indiciado, o autor do fato aí, né, ele está se comprometendo, né, se compromete a comparecer no juizado quando for devidamente convidado, devidamente intimado, certo? Então, basicamente, vai acontecer o quê? O sujeito vai lá, comete um crime que está sujeito um crime de menor potencial ofensivo, né? Uma infração de menor potencial ofensivo. Ele vai até lá, ele vai até a delegacia, né? Ele vai ser conduzido até a delegacia e ao chegar na delegacia vai ser registrada essa ocorrência e ao final ele vai apenas assinar ali que ele está se comprometendo, ele vai alegar, declarar que vai comparecer em juízo e vai embora para sua casa, tá? Vai embora para casa e aí quando ele for intimado, devidamente intimado para comparecer, ele vai até o fórum, né? Em uma audiência preliminar que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Tá? E aí, lavrado esse termo circunstanciado, né, as partes serão imediatamente apresentadas ao juizado, certo? Para uma audiência
preliminar. Via de regra, na prática, isso acaba não acontecendo imediatamente. Como eu disse, ele acaba indo para sua casa e depois ele comparece posteriormente lá, tá? E aí, a intenção nessa fase é evitar ao máximo que se exista um processo, tá? Bem como seus efeitos. Então aqui, ele vai até essa audiência preliminar com essa finalidade de evitar que seja instaurado um processo criminal, tá? Então, aí até então não existe processo, não existe a denúncia, não existe nada mais grave, digamos assim, mais formalizado, né? Então, nesse primeiro momento aqui, nós teremos uma intenção nessa audiência preliminar, é uma intenção de conciliação, tá? Uma intenção aí de conciliar as partes, intenção de conciliar aí a vítima, né, e o autor do fato, tá? E para isso existem alguns mecanismos que a lei traz, tá? Então, na audiência preliminar, né, temos duas providências que poderão ser adotadas aí para evitar o processo, certo? A primeira delas é a composição civil, tá? A composição civil, que aí é a cargo da vítima, né, que visa satisfazer um interesse privado. E a outra é uma transação penal a cargo aí do Ministério Público com o objetivo de resolver o conflito social, certo? Então, recapitulando, o sujeito vai lá e comete uma infração de menor potencial ofensivo. Vamos supor aqui que esse que ele esteja respondendo por um crime de dano, né? Por um crime de dano. Utilizando um exemplo aí que é até comum de se ver, né? Um casal de namorados tem uma discussão, aí a namorada vai lá e quebra o vidro do carro dele, né? Quebra o para-brisa do carro. Temos um crime de dano, crime de menor potencial ofensivo, né? O que acontece? Os vizinhos chamam a polícia e conduzem os dois até a delegacia, registrado um termo circunstanciado. Posteriormente, eles são conduzidos, devem ser encaminhados aí ao juizado especial criminal. Nesse momento, teremos uma audiência preliminar, onde de um lado estará a vítima, de outro lado aí estará a autora dos fatos. No caso, a vítima, o namorado, e a autora dos fatos aí, a namorada que quebrou o para-brisa do carro, certo? E aí o que vai acontecer? Estarão os dois lá, juntamente com o advogado, caso tenha, né? Se não tiver um advogado, terá um defensor público ali presente. E o Ministério Público, o juiz ou um conciliador, certo? Tá. Então, no primeiro momento aí, vai ser ofertado, vai tentar aí, o conciliador vai tentar buscar uma composição civil entre as partes, tá? E o que seria uma composição civil? Né? Composição civil, tá lá a previsão no artigo 72 também, lá da Lei 9.099, então passa a representar a antecipação ao próprio processo, ou seja, a forma de resolução civil, tá? Não está evitando aí só o processo penal, mas também o processo civil. Então, nessa composição civil, busca-se realizar um acordo entre a vítima, né, e o autor do fato, tá? Basicamente é isso. Vai chegar lá com o conciliador, né? Composição civil poderá ser conduzida por conciliadores, de preferência bacharéis em direito, e sempre com presença do advogado, com o objetivo de garantir o ressarcimento da vítima, se possível. Além dela e do autor, também terá a presença do responsável civil, assim sempre se houver vítima, seja ação pública ou privada, deverá ser proposta a composição. A diferença é que a ação civil pública ou privada, condicionada à homologação da composição pelo juiz, acarretará na renúncia ou de direito de representação ou de prosseguir com a queixa. Então, o que vai funcionar? Como funciona? A composição civil, ela é um acordo entre a vítima e o réu. Então, o que eles querem aqui? Qual que foi o prejuízo que a vítima teve ali? Foi o para-brisa do carro, né? Então, o que vai visar? Os conciliadores, ali o conciliador ou o juiz que estiver presente no local, vai tentar levar as partes a fazer um acordo, né,
para, por exemplo, aí, que ela repare o dano causado no carro, que ela pague o valor do reparo do para-brisa, né? A troca do para-brisa, a mão de obra, essas coisas. Indenize, se for o caso, até os dias que o carro ficou parado, dependendo do acordo. E aí, caso eles tenham um acordo, eles concordem, ela concorde, ele concorde, vai se evitar o processo, tá? O processo vai morrer, vai acabar por ali. Não teremos nenhum processo criminal e é lógico, não teremos um processo cível para reparação do dano. Então, resolve a lide nesse momento, certo? E vai acabar o problema. Isso se chama composição civil, tá? E aí o processo acaba. Não terá continuidade do processo criminal, nem mesmo processo cível depois, tá? Encerra a situação ali, acaba. Evitou um processo. Reparem, não houve nem apresentação da denúncia, tá? Então ela nem chegou a se tornar um réu. Tá? Acabou o processo, resolveu a lide nesse momento, tá? E aí, caso não ocorra essa composição civil, se eles não chegarem a um acordo, não teve jeito, não quer, ela não quer pagar de qualquer forma, ele também não quer que ela pague, ele quer que ela pague criminalmente por isso, o que vai acontecer? Vai haver aí a possibilidade de uma transação penal, que é a segunda parte dessa audiência, certo? Não teve lá composição civil, não resolveu no acordo entre as partes. Então aí sim, entra o Ministério Público nesse momento, né? O Ministério Público passa a atuar neste momento, certo? Através do seu promotor de justiça, e aí ele poderá ofertar aí uma transação penal, certo? Transação penal está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099. E a transação penal nada mais é do que a possibilidade, se concede ao autor do fato aí, de não se sujeitar ao processo, se aceitar cumprir uma pena alternativa, né? Então, basicamente, o promotor vai chegar lá e vai falar, você cometeu esse delito, né? Porém, se você quiser fazer um acordo aqui, a gente antecipa a sua pena, você paga uma multa, por exemplo, né? Vai chegar na namorada lá e falar, você vai pagar uma multa, ou você vai prestar um trabalho, prestar trabalho em algum órgão aí, trabalho comunitário, né? Prestação de trabalho comunitário, ou vai pagar cesta básica, ou alguma outra pena alternativa, né? Ele vai chegar, vai possibilitar a ela que escolha essa opção, tá? Não que escolha a pena, que escolha a opção de aceitar esse acordo que ele irá ofertar, certo? Tá? E aí, nesse instante, se ela aceitar essa transação, se ela aceitar esse acordo, o processo também se encerra ali. Tá? Acabou o processo. Acabou o processo também. Professor, mas qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem? A vantagem aqui é se evitar um processo. Tá? Evitar que se mova toda uma máquina estatal, evitar custos. De repente aí, ela não tem até um advogado, ela teria que contratar um advogado para isso, certo? Então, nesse caso, ela vai evitar esses gastos, tá? Sairá muito mais barato, às vezes, tá bom? Do que lá na frente ela se sujeitar a todo esse processo e lá na frente ela ser condenada. Mas tem mais, ela tem mais vantagem nisso. Não é só isso, eu vou assinar aqui e tô assumindo a culpa. Não, não. Aqui, nesse momento, a pessoa não assume a culpa, tá? Ao aceitar aí a transação penal, ela não reconhece a sua culpa. Ela não reconhece a culpa. Ela não está falando, eu sou culpado. Ela apenas está sendo inteligente. Ou seja, reconhecendo que o cumprimento da medida proposta aí é menos gravoso do que se sujeitar ao processo. Então, o dano que ela vai ter, né, se sujeitando a uma pena alternativa, é bem menor do que se sujeitar ao processo. Tá? Então, a situação se torna mais célere, você não vai ter essa preocupação com o processo de ser condenado lá no final, tá? E às vezes os gastos acabam sendo bem menores, certo? E aí, o que vai acontecer? Se ela se sujeita a essa transação penal, ela também não gerará aí maus antecedentes, não gera reincidência, certo? Porque não tem uma declaração de culpa. Então ela continuará sendo primária, caso seja, continuará sendo primária, entendeu? Não é uma condenação, não é uma antecipação da pena, é um acordo. Nesse acordo ela cumpre a pena, uma pena alternativa,
não se sujeita aí ao processo e não vai se sujeitar aí a uma condenação, que ela não será condenada, tá? Não vai ser condenada. Não está assinando a culpa, tá? E também, posteriormente, ela não vai ter isso daí como maus antecedentes, como reincidência, possivelmente no futuro, se ela cometer algum outro crime, certo? Tá? Ela também não é obrigada a aceitar a proposta, tá? Então ela pode optar aí se sujeitar ao processo, ciente aí dos custos e dos riscos que ela pode causar. Ela pode sujeitar ao processo e no final ela ser absolvida, tá? Então, não reconhece a culpa, tá? Não induz aí a reincidência ou maus antecedentes, tá? Bem como não produz efeitos civis. Simplesmente aceita a transação penal para evitar o desgaste do processo, certo? Pode não ser justo, mas às vezes é inteligente. Por quê? Acaba sendo bem mais barato aí do que ela ter um processo judicial, se sujeitar a um processo judicial e lá na frente sofrer uma condenação, tá? Esse daqui é o ponto mais interessante que nós temos aí no procedimento sumaríssimo, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Porém aqui ela produz efeitos processuais, não produz efeitos civis, mas produz efeitos processuais. Por quê? Esse benefício não poderá ser novamente concedido ao mesmo sujeito antes de decorridos aí 5 anos, certo? Então o que vai acontecer? Ela vai lá e faz esse acordo, né? Faz esse acordo de transação penal, vai lá e paga X cestas básicas para alguma instituição, né? Pagou essas cestas básicas, beleza. Passou. Passaram-se aí 4 meses e ela voltou com o namorado, né? O cara gosta de sofrer. Voltou com essa namorada e aí novamente eles discutem. Dessa vez ela vai lá e dá um chute na porta do carro dele, risca todo o carro. Mais uma vez ela cometeu um outro crime de dano, certo? Mais uma vez eles foram para a delegacia, mais uma vez surgiu um processo. Mais uma vez foram para uma audiência, né? Uma audiência lá de conciliação, uma audiência inicial de conciliação. Nessa audiência, ela pega e fala, não, eu quero aceitar de novo, eu vou me sujeito a pagar mais tantas cestas básicas. Aí já não pode. Aí ela já não pode mais. Como ela já tem um benefício concedido aí recentemente, com um prazo menor de 5 anos, ela não pode aceitar outro. Não poderá fazer novamente. E aí o que vai acontecer? Ela terá que responder a todo o processo criminal. Certo? Tá? Então, quem que pode submeter a essa situação? Quem que pode aceitar esses acordos? Tem algumas regrinhas, também não é bagunçado desse jeito, tá? Então, aqui, lá no parágrafo 2º, lá do artigo 76, que importa pra gente aqui, não se admitirá essa proposta e não pode ser aceita essa proposta se o autor ter sido condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ou seja, se a pessoa ele já foi condenada, né, já tem uma condenação aí recente, né, lembrando que essa condenação ela tem que ser, após cumprida, tem que ser inferior a 5 anos, certo? Tá? Ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação da pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo, ou seja, aquilo que a gente acabou de falar, que ela já tenha feito esse acordo aí nos últimos 5 anos, né? Ou não indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos, circunstâncias ser necessária a suficiente adoção da medida. Ou seja, a pessoa vive arrumando problema, é a pessoa que dá confusão direto, tem maus antecedentes, tem uma conduta social ruim, né? Pessoa que vive brigando com os vizinhos. Então, nesse caso, ela vai vai entender que não é cabível a aplicação dessa transação penal, certo? Então, ela não poderá fazer essa transação penal, tá legal? E o que acontece se a pessoa descumpriu o acordo? A professora, ela fez o acordo lá. Ela fez o acordo e combinou, fez um acordo de pagar tantas cestas básicas lá, pagar 10 cestas básicas em 10 meses. Cada mês ela teria que pagar uma cesta básica para uma instituição ou para alguma pessoa diferente. O que acontece?
Ela chega lá no primeiro mês, ela vai e paga. No segundo mês ela paga. No terceiro fala, não vou pagar. Não vou pagar, não vai dar em nada isso daí mesmo, não vou pagar. E ela não paga. O que acontece? Morre. O processo acabou ali? Não. Não. Se ela descumprir esse acordo, o processo volta tudo. Tá? Então ele vai retomar o processo lá do início. Então aí vai voltar todos os atos, né? Vai voltar até então o momento do acordo. Então, nesse momento ela descumpriu, o que vai acontecer? O Ministério Público poderá novamente, nesse momento aí, poderá ofertar a denúncia. E aí ela vai responder ao processo. Tá? E aí, caso o acusado não aceite nem mesmo a possibilidade da transação, aí vai voltar ao processo. Voltando ao processo, o que vai acontecer? Teremos aí o oferecimento da denúncia, né? Aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia, certo? Se a pessoa não aceitar aí o acordo, não aceitou a transação penal, não aceitou a composição civil, ou até mesmo deixou de cumprir a composição civil, deixou de cumprir a transação penal, vai voltar novamente ali, o Ministério Público poderá, aí, nesse momento, deverá, na verdade, oferecer a denúncia, e aí vai imputar ao acusado as condutas criminosas que reputar comprovadas e que tenham acusado como seu possível ator, certo? E aí, denomina-se, como a gente falou, no procedimento sumaríssimo, aí, predomina o princípio da oralidade nos atos processuais, a denúncia vai ser feita aí de forma oral naquela audiência. Terminou a audiência? Tá lá, terminou, ofereceu a transação penal, a pessoa não aceitou, então o Ministério Público ali de forma oral, ele vai falar aí sobre a denúncia, vai oferecer a denúncia, vai ali dizer a denúncia, relatar ali o que ele acha, que ele julga necessário para a denúncia, certo? Tá? Nessa própria audiência aí. Sendo reduzido isso a termo, colocado isso tudo no papel, vai entregar uma cópia para o acusado que já vai valer como citação. Então ele já vai sair dali citado, diferente daquela citação que acontece no procedimento sumário, sumaríssimo, né? Sumário e ordinário. Aqui ele já vai sair citado da audiência preliminar. Ele vai ser citado para quê? Para apresentar a resposta à acusação, certo? Tá? Se ele não estiver presente lá, aí sim a citação vai acontecer por mandato, né? Por mandato de citação. E aí ele vai até lá, posteriormente, a partir do momento que ele é citado, apresentar a sua resposta à acusação. Certo? O ofendido, as testemunhas poderão ser intimados para audiência de instrução, debates e julgamentos por carta com aviso de recebimento ou outro meio idôneo de comunicação. Nesse momento aqui, diferente lá do procedimento ordinário e sumário, que as vítimas, todo mundo deve ser intimado por oficial de justiça, aqui não. Aqui vale a intimação por carta com aviso de recebimento, porque isso dá mais celeridade ao ato, certo? Tá? E aí como funciona a audiência? Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder a acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia, né? Havendo nesse recebimento, serão ouvidas a vítima, a testemunha de acusação e de defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e a prolação da sentença, certo? Lembrando que aqui serão apenas 3 testemunhas, certo? 3 testemunhas para acusação e 3 testemunhas para a defesa. E aí, ao final, teremos aí a sentença, tá? E a sentença ela tem um pouco diferente, a gente vai estudar a sentença depois, mas ela será um pouco diferente. Ela vai dispensar aí um que a gente chama de relatório, tá? Para ser mais simplificado, certo? Tá? Então, de uma forma bem célere, de uma forma bem reduzida, basicamente, esse é o nosso procedimento aí sumário e nosso procedimento sumaríssimo, certo? Tá? Então, na próxima aula nós iremos estudar aí então a sentença, certo? Vamos estudar a sentença, ver o que deve conter uma sentença, como ela deve ser elaborada, tá bom? Então, encerrando mais por aqui esse vídeo, qualquer dúvida estou à disposição nos canais de costume, ou seja, e-mail, no AVA ou por WhatsApp, tá bom? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima gravação.